E voltamos para o segundo bloco do nosso Papo News de hoje. O professor Jorge Peixoto está aqui conversando comigo e falando a respeito do momento em que ele entra no PNUD e diz o seguinte, a frase dele, eu tive o privilégio de estar, talvez por isso eu seja tão apaixonado por Rondônia, eu tive o privilégio de estar ali quando estava acontecendo aquilo que muita gente só ouve falar. É verdade. E ele estava lá. Auxiliar de parto foi o nome que eu dei aqui, aquele momento que você vivia. Ótimo, uma excelente definição. Me diz uma coisa, daquilo ali, o que é que a gente pode tirar? A gente já tinha recebido aqui um projeto anterior, um projeto que trouxe muito dinheiro aqui para Rondônia. E logo depois veio esse projeto que era o Planafloro. E depois... Polo Noroeste foi o pai do Planafloro. Isso. Então vamos lá, somente para a gente contar a história. Polo Noroeste, Planafloro, e depois você tem esse trabalho feito pelo PNUD que leva a uma coisa muito maior, que é o zoneamento. O zoneamento socioeconômico ambiental. Socioeconômico ambiental. Que dá um olhar diferenciado do Brasil para algo que se fazia aqui e que acabou se espalhando para o resto do Brasil. Ou seja, mais uma vez, o Brasil se curva perante Rondônia. Yes! É nóis. Gostou? Não, é nóis. Essa daí foi grande. Essa foi grande. Essa é a... Porque os ministérios públicos do Brasil se curvam ao Ministério Público de Rondônia, os tribunais de justiça do Brasil se curvam a esse aqui, as assembleias legislativas do Brasil também a essa. A gente era novo, a gente podia tudo. A gente era um bebê, assim, saudável, bonito e que estava acontecendo, né? Cheiroso. Cheiroso. Cheiroso, não é só... Menino que não fazia nem cocô. Rapaz, era espiritual. Era uma coisa espiritual. Muito legal. Aquele momento eu queria que você falasse para a gente aqui, porque ali nasce alguma coisa a mais dessa semente que a gente está vendo florescer, que é Rondônia. O que acontece com Rondônia, na hora que Rondônia teve o zoneamento, né, quando ela, na verdade, acho que eu não me engano, é o único estado de verdade na federação que possui o zoneamento com a extensão que tem o nosso. Em tese, nós sabemos praticamente tudo que existe no estado de Rondônia, desde mério, debaixo da terra e acima. Nós conhecemos Rondônia inteira. O que o PNUD ajudou a financiar, e é trabalho dos brasileiros, vamos colocar isso, o PNUD trabalhou para o Brasil. Um investimento que ele fez para garantir a nossa brasilidade em Rondônia. Quer dizer, conhecendo as suas próprias riquezas naturais, a capacidade de produção vegetal, né, pecuária, e de extrativismo. Quer dizer, qual é o nosso potencial? Nós temos um potencial, Rondônia descobriu esse potencial. Ela tem isso na mão. E se a gente pensar para analisar, um pouquinho, a gente vai ver o seguinte, as nossas florestas, a quantidade de espécies vegetais que nós temos, se transforma, na verdade, numa espécie de celeiro de DNA, um celeiro de diversidade biológica. E isso tudo foi identificado. As nossas nações indígenas estão mapeadas, reconhecidas, entendidas como povo, com características inclusive com DNA, próprias, né? Um DNA deles. Nós temos espécies vegetais ainda a descobrir, mas descobrimos milhares delas, catalogamos centenas e centenas delas. Então isso trouxe para Rondônia, assim como se fosse a própria identidade, uma identidade socioambiental, ecológica, geográfica, de mapeamento, de nível de pressão antrópica à época e das possibilidades dessa pressão antrópica que se desdobra até hoje. Então, nós viramos um modelo, somos um modelo e soubemos aproveitar esse modelo, construindo alguma coisa boa. Mas teve uma sorte grande aqui, que foi o fato da gente ter sido um modelo de algo que o Brasil busca sem conseguir levar à frente, que é a questão da terra, né? Nós fizemos a reforma agrária, ainda que empurrada a goela abaixo, e ainda que com pecados que até hoje a gente sabe que existem. Mas fizemos. Nós temos essa reforma agrária. Temos. E uma coisa importante, Léo, que a gente observa aqui, eu até acho que isso me deixa até certo ponto orgulhoso de estar em Rondônia, é que o nosso modelo de ocupação fundiária é um modelo que privilegia a pequena propriedade. Isso. O que garante uma sustentabilidade econômica,
uma diversidade, uma sustentabilidade econômica, parte do sucesso que o Rondônia tem atualmente, pelo menos a maneira como eu vejo, do ponto de vista de ser um estado rígido, forte do ponto de vista econômico, o que permite ao governo de Rondônia atualmente se manter num nível de sustentabilidade, é exatamente, ou pelo menos em grande parte, recebe essa contribuição da pequena propriedade, daquela que sustenta, que cria mecanismos de contribuição econômica, com bens econômicos, com diversidade suficiente para garantir a sustentabilidade do Estado. Professor Peixoto, eu vou voltar um tempo em que a gente não estava aqui em Rondônia e que talvez a gente não tivesse nem esse olhar. Havia um projeto chamado Projeto Radan no Brasil, Radar da Amazônia. É um projeto que foi feito pelos militares na época da ditadura e que, infelizmente, os mosaicos, toda vez que eu falo aqui de mosaico do programa, eu enxergo o Projeto Radan. Os mosaicos que estavam sendo preparados, eles foram paralisados ali assim sei lá, no 40 mais ou menos. Eu acho que no paralelo 40 ou um pouco antes ele parou. Mas aquilo ali seria mais ou menos o modelo que a gente teve em termos de produção no PNUD, né? Porque ele olhava tudo de baixo para cima, inclusive a parte do homem lá dentro, né? O antrópico. Isso, o antrópico. Que está voltado. O Projeto Radan foi uma experimentação, né? E válida na época, aliás, até uma vanguarda. Ela se constituiu numa iniciativa de vanguarda. Porque ela se ultrapassava praticamente todas as outras iniciativas assemelhadas, inclusive no mundo. Isso. Então, ela tentou se adequar à nossa realidade. Ela buscou fazer isso e não teve sustentação, seja lá por razões econômicas ou políticas, mais políticas de qualquer outra coisa, né, porque ela interferia com uma série de interesses que ainda hoje persistem, mas muito menos fortes, e acabou morrendo. Ela foi e não teve fôlego suficiente para chegar lá. Mas olha, o que conseguiu até hoje ainda é... Sim, os reflexos. Eles chamam de as cartas, né? As cartas, na verdade, são os mosaicos, as cartas ou mapas do Radan, até hoje são base de estudos de quem mais entende de Brasil fora o Brasil, que é o Canadá, né? Mas veja bem, as cartas do Radan não deram suporte, ou pelo menos não deram suporte conceitual para os planafloros, não vão dar esse conceito. No futuro, provavelmente, haverá outros projetos. É verdade. E eles vão estar baseados naquilo que se construiu. A gente vai lembrar aqui das palavras de Isaac Newton. Salvo engano, Isaac Newton, quando foi conversado com ele sobre a descoberta da teoria da relatividade restrita e não a generalizada, que é de Einstein, Einstein desenvolveu a teoria da relatividade generalizada. Isso. A dele é restrita, trabalhava com velocidades abaixo, subluz. Isso. Ele dizia o seguinte, que nada tinha feito, mas ele tinha subido nos ombros de gigantes. Que coisa, que bonito isso. Ele buscou aqueles que lhe deram suporte para que ele pudesse avançar. A mesma coisa, o Radan é uma iniciativa que será sempre válida, que contextualizada, ela oportunizou instrumentos para avaliação futura, para projetos futuros. Já que falamos de Isaac Newton e já que falamos também de Einstein... Eu não tenho certeza se foi Isaac, mas essa frase... Acho que é dele mesmo. É dele mesmo. E o Einstein disse o seguinte, quando lhe perguntaram como é que ele resolveu, como é que ele conseguiu resolver a equação da relatividade, MC2. Eu só pensava nisso. Que coisa! Você vê... Como é que uma pessoa pode pensar a respeito de algo que ele nunca viu, não existe, tal, não sei o que existe na cabeça dele, e ele só observava. A capacidade de observação é essa coisa, né? A gente está falando exatamente disso aqui. O que a gente faz, essa abstração, a capacidade de se abstrair e dedicar, focar nessa construção. Não é legal isso? Muito, muito bonito. Isso existe no dia a dia, existe. Né? Todo dia. Na verdade, isso é uma coisa que deveria existir mais do que existe. Mais pessoas deviam exercitar essa capacidade de abstração da realidade, de teorização. Nós todos temos essa capacidade. Talvez muitos de nós não temos a oportunidade de exercê-la, não tivemos a chance de fazê-la, mas todos nós temos isso. Isso é inerente ao ser humano, a capacidade de abstrair, a capacidade de pensar naquilo que ainda não existe, a partir daquilo que existe. Porque senão seria criador e não criatura. Isso. A creatio ex nihilo só existe
né? Criação a partir do nada, Isso. só o Criador. Só o Criador, só Só Deus. o Criador, só Deus. Só Ele, mas mais nós nada. não, nós criamos a partir de algo, mas podemos abstrair. A tal ponto, eu vou voltar aqui para Isaac Newton, só como ilustração, certa feita... Estou pensando em trazer uma maçã aqui. Certa feita, a empregada de Isaac Newton, uma vez que ele gostava de ovos cozidos, ele gostava muito de ovos cozidos, a história conta, e aí um dia ela se afastou, foi fazer alguma coisa na casa dele, que era enorme, quando voltou, encontrou ele cozinhando um ovo. Mas sabe que ele estava cozinhando o ovo com o ovo na mão, e dentro da panela, fervendo, o relógio de pulso dele, relógio de algibeira, dentro de pulso não, de algibeira. Era uma pessoa bastante Mas focada. ele estava fixamente olhando para o ovo. Então, Muito boa, muito boa. Não é estranho isso. Quem foi dos políticos dessa época aí? Eu vou falar de outros, mas dessa época com quem você conviveu, qual foi o político mais importante? Aquele que você disse, não, fulano de tal aqui, no PNUD ele fez isso. E tem outro que lá no Plano Floro fez isso aqui assim. Eu sei que isso retorna muito para aquela história, já que falamos do ovo ou a galinha, quem foi que criou, quem não criou, quem nasceu primeiro, mas quem são as pessoas que estavam ali que você julga? Hoje a gente já tem uma independência que a história nos dá de 40 anos, 20 anos, 30 anos, para olhar esse fato sem nenhuma outra razão que não seja o falar do fato. Não. Bom, eu acho que é difícil que eu defina um político, né? Porque, na verdade, o PNUD, especificamente onde eu trabalhava, em apoio ao Plano Flora, o projeto Plano Flora, ele era um órgão até hoje de natureza técnica, essencialmente técnica. E o PNUD aqui também era um organismo que respeitava esse alinhamento. Uhum. O PNUD não permite, inclusive, que você seja funcionário público. Você tem que ser cargo comissionado no máximo. Uhum. Porque ele não permite que haja uma vinculação entre o Estado enquanto organismo estatal, e é ele como órgão. O patrão é ele, não governador, prefeito. Não pode. Tanto que não havia licitação do ponto de vista comum, não está sujeita a 8666, ela tem uma série de senões, que é um organismo internacional. Então, o que acontece é que o Estado de Rondônia, nos políticos que estavam à época, não interferiram de maneira negativa. Só isso já ajuda um Isso bocado. já ajudou muito, porque ninguém podia chegar no PNUD para pedir trator. Eu estou precisando de um trator, aí dá para você comprar um trator? A gente podia até comprar trator. Para um fim específico faz que não... parte, ele tem uma finalidade específica, utilização específica, não tem como você desviar a finalidade. Porque o ordenamento é feito através do Ministério das Relações Exteriores. Mesma linha do Plano Floro e do anterior, do seu pai, que é o Polo Noroeste. A estrutura... Na linha. Ela não é... O projeto em si não tem... não recebe influências muito fortes dos políticos. Vou fazer uma observação aqui bem rapidinha. É uma pena que a gente veja isso funcionando, que era uma espécie de ONG, é uma organização não governamental mesmo, está ali, PNUD, Plano Flora e Polo Noroeste, e que é uma pena que a gente veja o desvirtuamento no Brasil dessas ONGs. Eu sei que existem em outros países também, mas eu fico muito sentido porque foram caminhos interessantes que o Brasil percorreu, cooperativismo, as ONGs, as sociedades. Eu estou vendo aí agora algo que surge chamado observatórios. Tudo isso. Aliás, eu estou encantado com a história do observatório. Eu acho que eu vou cair de cabeça dele. Há uns amigos meus que fazem parte do observatório. E aí é o seguinte... Vigilantes no bom sentido. Vigilante. Porque a palavra vigilante, ela também tem um sentido negativo, né? Fala assim. Cara que é o cara que faz o papel da polícia sem ser. É o vigilante, né? Fala aí. Uhum. Mas bom. A gente pode encerrar essa parte aqui daquele momento que você não disse assim, eu não vou me sentir à vontade para fazer a análise desses... Eu acho que sim, porque poderia cometer uma injustiça enorme em relação a uma pessoa, ou deixar de fazer uma observação desfavorável, inclusive desfavorável a quem podia ter interferido. Disso tudo ali que você viu que estava acontecendo, o que é que faltou acontecer ainda em Rondônia, o que é que falta acontecer em Rondônia, o que é que já aconteceu em 3 minutos?
que já aconteceu. Eu acho que os governos estão seguindo o zoneamento. Eu acho que o governo de Rondônia deve estar seguindo o zoneamento de alguma maneira. Ele está atento a essas balizas de construção de uma sociedade economicamente saudável. A pressão do agronegócio, aí nós estamos falando de sociedade, não de governo, sociedade civil, está respeitando isso também? Ela precisa respeitar porque são marcos legais. Ela não tem como forçar a barra além de um certo nível, porque é marco legal. Marco legal é marco legal, pronto. Eu participo de um projeto chamado, na verdade, de um grupo chamado Clamor, que é um grupo voltado à causa indígena. E esse Clamor, ele chega muito próximo dos Cinta-Largas. Não preciso dizer que o doutor Reginaldo da Trindade está por trás um pouco disso aí, legal. Ou ele é um dos ícones desse grupo. E essa pressão indígena, hoje nós temos aí uma mudança num comando da FUNAI. Isso está sendo respeitado dentro desse processo que foi identificado pelo PNUD e que está dentro do zoneamento socioeconômico ambiental? As reservas devem ser mantidas. Há uma forte tentativa, na verdade a sociedade civil busca derrubar essas fronteiras muito bem delimitadas das reservas indígenas. Mas não vai conseguir. Mas acho que não vão conseguir. Ou como diriam os meninos lá, não passarão. Não passarão. Uhum. Eu acho, inclusive, que atualmente parece que é um general de exército que vai assumir a FUNAI. Isso pode causar algum desconforto quando você, de repente, olha a história daquele general em particular, porque ele tem uma história que não necessariamente então, não seria aquilo que a gente aplaudiria hoje. A gente não aplaudiria muito fortemente isso. Entretanto, a presença dele e a respeitabilidade que eu acho que deve se revestir uma organização como essa deve ser no sentido de preservar as reservas dos indígenas. Eles precisam ser preservados. Vou deixar um assunto para a gente matar. Olha, eu acho que esse programa aqui a gente vai ter que voltar para fazê-lo aqui umas 4, 5 vezes para a gente ter uma noção exata daquilo que você pensa. Eu estou tentando, eu queria contar um pouco da sua história, estou tendo a oportunidade e o privilégio, não de contar a sua história, de ver você contar a sua história, mas de ver você desnudar o seu pensamento. Eu quero, nesse terceiro e último bloco, eu queria falar sobre o momento atual. Há uma judicialização da política brasileira e, em paralelo, a politização do judiciário brasileiro. Perfeito. Nós tivemos há muito pouco tempo, uma decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito de uma coisa que é proibida na legislação. Ninguém pode ser considerado réu, ou condenado, ou bandido, ou qualquer outra coisa metafórica que a gente tem aí para chamar um condenado, de condenado se não tiver sido julgado o seu processo em todas as instâncias. Ocorre que o decano, o mais antigo juiz, Dr. Celso Mello, esta semana disse o seguinte: não posso fazer isso. A minha caneta se nega a assinar alguma coisa como essa. E ele deu a liberdade, manteve a liberdade de um réu, e é um fascínio, gente que matou gente, não estamos falando em crime pequeno, não. Nós estamos falando de crime grande. E ele disse, não pode, isso aqui não pode e tal, não sei o quê. Juiz falando fora dos autos, juiz falando contra a Constituição, quer dizer, é um momento esquisito. E nós temos aí denúncias contra um juiz que é presidente, se eu não me engano, do STJ. Vai se afastar agora, vai passar um tempo e possivelmente pede